A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. A alegria enorme estar com vocês em mais essa manhã de sábado, para o nosso bate-papo aqui hoje com o Fred e o Paulinho. E acompanhe com a gente o nosso programa Seara Espírita de hoje. Convido vocês para fazermos a nossa prece nesse momento. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham aqui na nossa caminhada. Pai amado, agradecemos todas as bênçãos que nos são concedidas. Agradecemos o Teu amparo, o Teu amor, o Teu auxílio, toda a ajuda que recebemos da espiritualidade amiga para que consigamos vencer essa etapa reencarnatória da melhor forma possível. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o Teu amparo por toda a nossa irmã humanidade, por todos aqueles nossos irmãos que passam por dificuldades, que enfrentam a guerra, a fome, a violência, por aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, pelos irmãos que se encontram em situação de rua. Enfim, Senhor, onde haja uma lágrima, que haja o Seu amor, que haja o Seu carinho, a Sua força, para auxiliar esses irmãos a vencer as dificuldades e para nos auxiliar também a ampararmos aqueles com os quais nós nos deparamos ao longo da vida e que necessitam também do nosso auxílio. Que possamos nós ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor aqui na Terra. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Paulo e o Fred. Semana passada a gente falou bastante sobre Jesus e o Natal, mas a gente vai continuar esse tema, porque afinal de contas, se falarmos a vida inteira sobre o Cristo, não teremos exaurido toda a temática, tendo em vista a grandiosidade da vida de nosso mestre. Mas, Paulo, a gente gostaria de voltar um pouquinho ao que nós falamos no programa anterior, porque eu acho que a gente não aprofundou tanto, que foi a respeito da infância. Eu lembro do Fred ter falado sobre o nascimento, os acontecimentos do nascimento, mas eu acho que valeria a pena a gente voltar a falar um pouquinho sobre a infância para depois a gente chegar em outros pontos da vida do Cristo. Bom dia. Bom dia, Melissa, bom dia ao Fred e ao amigo ouvinte que está sintonizado conosco. Conforme você bem citou, semana passada nós estivemos fazendo um pequeno preâmbulo, na verdade pequeno porque a história e a vida de Jesus é ampla, e aí obviamente nós não pretenderíamos esgotar o assunto e nem podemos, nós na verdade conhecemos muito pouco da infância de Jesus, A história fala muito pouco a respeito dessa experiência de Jesus na sua infância, mas eu gostaria de destacar, Melissa, que Jesus tinha um objetivo na sua jornada, na sua trajetória, uma missão, na verdade. Eu gostaria de convidar a todos que a gente reflexionasse qual seria a missão de Jesus na nossa vida, no nosso planeta, nos acontecimentos, principalmente os acontecimentos atuais da nossa existência. Mas a vida de Jesus foi marcada por muitos encontros. E eu gostaria de destacar que o primeiro encontro que Jesus promoveu na sua jornada foi o encontro com a sua mãe. Quando ele nasce, o primeiro vínculo que ele tem é com a sua mãe. Como todo ser que vem ao mundo, o primeiro vínculo é da maternidade, da sua gestante. E ali ele teve realmente a oportunidade de iniciar a sua trajetória nessa etapa da sua vida. Porque a jornada de Jesus, ela começa muito antes, Se nós pedíssemos qualquer pessoa para falar um pouco sobre a vida de Jesus, iria falar da sua experiência há 2000 anos, quando ele esteve entre nós, e aí aquele momento é marcado por muitos acontecimentos, de forma que ele dividiu a nossa história em duas épocas, E sem dúvida nenhuma vem sendo importante, marcando a nossa trajetória até os dias atuais e permanecerá por muito tempo. Mas isso antecede a vinda do Cristo. Nós já falamos na semana passada, o Fred muito bem citou, que Jesus, primeiro ele vem
organizar a vida no planeta Terra, né, construir o nosso sistema solar para que um dia a humanidade hoje pudesse estar atuando, né? Mas na sua jornada, nós vamos destacar que na sua infância teve alguns acontecimentos importantes, mas a sua vida ela vai ser destacada mesmo aos 12 anos de idade, quando ele já vai mostrar a sua autoridade intelectual e, por consequência, moral, quando os seus familiares o encontram discutindo à altura com os doutores da lei. Né? Aqueles homens que tinham muito conhecimento da lei antiga, da Torá, né? do Antigo Testamento, e Jesus, naquele momento, ele senta com aqueles doutores da lei às portas do templo e conversa com eles de igual para igual. Né? Então, aos 12 anos, a gente já conseguia perceber a marca da sua evolução, né? A sua experiência. E depois, não se tem muita notícia da jornada de Jesus, né? das suas andanças, mas depois ele vai reaparecer aos 30 anos de idade, onde ele já começa a formar o seu trabalho, né, a sua equipe. Então a gente gostaria aqui de destacar que primeiro ele faz a convocação da equipe, né, ele reúne uma série de indivíduos em torno de si para poder fazer esse trabalho, e aí depois inicia-se realmente a sua trajetória de ensinamentos que nós pretendemos aqui hoje relembrar alguns momentos. E Fred, quando Paulo fala dessa convocação da equipe, né, que aí a gente tem a formação do corpo apostólico, os discípulos, né, do Cristo, aí eu te pergunto, teriam sido eles assim, pessoas assim gabaritadas no mundo, ou seja, profissionais, pessoas que tinham conhecimento do mundo, doutores no mundo, ou teriam sido pessoas que realmente foram escolhidas por questões mais de cunho espiritual, ou seja, de um compromisso espiritual com Cristo ao reencarnar? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, essa pergunta até que é fácil, né, de responder, que é pelo cunho espiritual, né? Todos eles tinham essa ideia inata, né? Não de conhecimento mais específico da missão, mas inconscientemente não tinha essa sabedoria. Acho que isso provavelmente só Jesus tinha, né? Esse conhecimento mais amplo de toda a missão que ele iria desenvolver aqui na Terra. E aí, né, voltando um pouquinho, né, sobre o que o Paulo falou, né, que a gente tem dos 12 aos 30 anos, esse período aí que a gente não sabe, e que quem sabe futuramente a gente tenha, né, com a nossa evolução, com o nosso entendimento, a gente tenha permissão de saber, né. Aí pode vir a espiritualidade, através de algum livro, ou, né, futuramente no mundo dos espíritos a gente possa ter acesso a esse arquivo que com certeza a espiritualidade tem lá guardadinho. E isso foi, né, o que a gente entende, provavelmente é uma preparação de Jesus para essa missão que ele veio fazer. Como Paulo falou, aos 12 anos ele já tinha o conhecimento e a inteligência moral, tanto que ele discursou e conversou com os, né, no templo, e ficou esse tempo que foi a última passagem na Bíblia, né, até os 30 anos. Depois ele dá uma afastada, provavelmente para pensar e organizar as ideias para essa missão que ele veio desenvolver. E aí ele começa chamando os discípulos, aqueles que seriam ao torno dele, né? Que cada um teria uma predisposição, né? Paulo, diferente de Pedro, diferente de Judas, cada um com uma característica, mas que todos juntos formariam uma equipe mesmo preparada para a divulgação do Evangelho, tanto, né, durante a passagem de Jesus, mas Jesus provavelmente já antevendo, né, o fato dele desencarnar, vamos colocar assim, precocemente, mas que não foi precocemente, né, que ele já tinha essa ideia, mas que prosseguiriam com a ideia de divulgar o cristianismo e divulgar a religião. Então todos tinham essa moralidade, todos no plano espiritual já estavam num nível acima de nós, né, encarnados. E Paulinho, quando a gente fala dos discípulos, a gente vê que é um grupo muito heterogêneo, né? Porque a gente tinha de tudo um pouco, né? Levi, Mateus, que era o cobrador de impostos, a gente tinha Judas, que depois demonstra ali a atitude dele, né, na dúvida do que deveria fazer para que a doutrina do Cristo perseverasse e dominasse o império, né? A gente tem a figura de Pedro, com seus medos, o seu receio, ou seja, cada discípulo ali tinha
uma característica diferente e às vezes até um pouco antagônica, mas aí Jesus também acho que nos ensina com essa escolha dos seus discípulos que nós precisamos aprender a trabalhar com as diferenças, né, e que a gente consiga um ponto de comum entre todos, ou seja, de convergência, e não buscar os pontos de divergência nas equipes, porque quando a gente vê as equipes da casa espírita, as equipes das igrejas, os templos, há muita heterogeneidade no sentido de que cada um tem o seu jeito, seu pensamento, e isso nós precisamos aprender a trabalhar na vida comum, no dia a dia, né, dessas diferenças. Você muito bem lembra que a nossa identidade com a dos apóstolos, né? Porque Jesus ele realmente procurou um grupo heterogêneo, obviamente isso foi formado no mundo espiritual, ele não escolheu aleatoriamente, deixa eu ver quem que eu vou escolher. Quem que está à toa aí, né? Deixa eu ver ali, o Pedro está ali jogando a rede ao mar, eu vou aproveitá-lo e vou... Não, havia realmente uma preparação no mundo espiritual, e sem dúvida nenhuma, o Fred destacou que eram espíritos já com uma certa evolução moral e intelectual, mas com muita identidade com o nosso perfil, né? Então, exatamente Jesus, ele nesse momento ele faz uma reflexão de que a sua equipe era formada por indivíduos que estavam em busca de se melhorar, né, de acertar e de trabalhar. E isso vale muito para a nossa reflexão, porque se a gente quiser ser perfeito para depois servir, nós não vamos conseguir servir agora. Então nós precisamos servir enquanto a gente está tentando aparar as nossas arestas. E a gente vai perceber um grupo muito eclético, cheio, cada um com uma característica. E nós, muitas vezes, nos identificamos com o perfil desse apostolado. Né? Não querendo nos comparar, obviamente, mas eu, por exemplo, costumo me identificar muito com Pedro, né? Porque Pedro era na base da truculência, né? Era tosco, como diz o Pedro. Como diz o outro Pedro, né? Pedro, nosso amigo, falou assim, é tosco. Então Pedro, o apóstolo, era muito tosco e eu me identifico muito com ele. Né? Então, o que acontece? A gente percebe que isso que tinha valor o trabalho, né? Porque eles estavam ali tendo uma luta íntima muito grande para acertar. E isso é uma semelhança muito grande com todos nós, né? Então a sua equipe é convocada e os seus ensinamentos se estendem, né, durante o período de 3 anos, mas a gente fala assim, mas só 3 anos? Aí, com 3 anos, olha o que foi produzido de conteúdo na mensagem de Jesus. Né? Com 3 anos se mudou a humanidade, né, o direcionamento. Com 3 anos mudou o rumo da humanidade. Né? Ou seja, a humanidade nunca mais seria a mesma depois da passagem de Jesus. E olha que nós ainda não conseguimos observar a essência do ensinamento de Jesus. Porque Jesus é passado ainda muito despercebidamente na nossa vida. Né? Nós lembramos de Jesus de forma muito vaga. Né? E mais como o homem que marcou a história do que a sua mensagem. Né? Nós o temos às vezes como o Salvador, e até a palavra Jesus tem origem etimológica nesse conceito, quer dizer salvação ou o Salvador. Jesus é igual a Salvador, e por isso as pessoas, Jesus é o meu Salvador, eu pego todos os meus problemas, boto no colo dele, e pronto, está resolvida a minha vida. E a doutrina espírita nos apresenta Jesus como Salvador sob outro ponto de vista, como aquela referência que nós devemos seguir, conforme está lá na questão 625, guia e modelo da humanidade. É aquele que vai nos guiar e é o nosso modelo, a nossa referência. Agora, Jesus não é salvacionista, do ponto de vista de que eu peço a ele perdão pelos meus pecados e transfiro para ele todos os meus enganos, os meus... Essa ideia que as pessoas falam, Jesus morreu para nos salvar, né? Não é essa a ideia, né? Ou seja, a morte do Cristo não nos salva. O exemplo dele, a vida dele, se nós seguirmos, é que nós estaremos fazendo o nosso trabalho. Na verdade, a vida de Jesus é que nos salva do ponto de vista de comportamento. Né? Se a gente falar, bom, Jesus fez isso aqui, então eu vou fazer também. E aí você estará no rumo certo, no caminho certo, se você segui-lo. Né? Então, e gostaria de destacar 2 outros pontos aqui, Melissa, que são importantes, que é o Evangelho, que também na sua origem da palavra significa boa notícia, literalmente. Lá fala-se muito da boa nova, mas exatamente nesse conceito de que Jesus traz o Evangelho, traz uma boa notícia, uma notícia diferente do que o mundo está acostumado.
E o terceiro conceito, que somos nós nesse entendimento. Ou seja, a gente pode até ter a facilidade de entender o que é Jesus, ou quem é Jesus, que tem uma diferença quem é Jesus, que é o perfil homem, e o que é Jesus do ponto de vista espiritual. E muitas vezes nós ficamos no quem é Jesus e esquecemos da sua essência, que está essencialmente na sua mensagem, na boa notícia. E nós, nesse conceito, nesse contexto, melhor dizendo, nós ficamos vagueando, porque nós temos grande dificuldade de nos entendermos, né? de ter uma identidade de nós próprios. Muitos de nós, quando eu falo nós, eu me refiro à humanidade, a grande maioria da humanidade está sem rumo, né? sem saber para onde ir, sem liderança, sem governança. Né? Muitos de nós estamos perdidos. E aí, exatamente pela essa falta de identidade, porque nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos por que estamos aqui, não sabemos para onde vamos, né? E também não queremos saber. E aí por isso é que a humanidade está revestida de tantos conflitos. E, Paulinho, você fala do Evangelho do Cristo, né, da importância do Evangelho como a boa nova, né, essa boa notícia que ele traz para nós. E né, a gente não tem como trabalhar todas as questões do Evangelho porque é muito amplo. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho aqui alguns pontos do Evangelho. Mas para a gente começar essa parte do Evangelho, para falarmos um pouco do Evangelho, eu gostaria que o Fred falasse um pouquinho para nós de uma passagem que eu acho belíssima, que é das bem-aventuranças, quando Jesus traz para nós um hino, né, de consolação, né, um hino de consolo a todos aqueles que sofrem. A importância das bem-aventuranças não só na época do Cristo, mas para nós também no nosso dia a dia, no dia de hoje. Bem, bom, hoje, Paulo, está animado, né? Bem, acho que só voltar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala bem-aventuranças, na questão da Boa Nova, né? No contexto das 3 revelações, né? E a gente coloca o Espiritismo como a terceira. A Boa Nova veio, né? Jesus veio trazer a lei de Deus, né? Conforme ela ia exemplificando, né? Então ele trouxe a lei de Deus no aspecto de amor e de compreensão e da verdadeira realidade da lei de Deus que não se modifica, né? Que veio no início com Moisés, mas veio numa coisa muito mais material para o início, né, dessa religiosidade do povo e que Jesus veio exemplificar. E aí nesse período, né, curto de 3 anos, onde essa exemplificação se torna mais, né, compreensível para nós, né, ele deixou muito coisas por parábolas, pelo seu próprio ato, e que a gente tem que buscar um entendimento, né? E aí o Espiritismo, como a terceira revelação, vem nos auxiliar nisso, né? Que esse é o objetivo do Espiritismo, né? Nos auxiliar a reviver aquilo que Jesus nos trouxe, para que a gente possa entender e realmente seguir isso como um guia, um modelo para a nossa salvação. Né? E a salvação aí é a gente evoluir, né? A gente deixar os nossos erros, os nossos vícios para trás e seguir esse caminho com Jesus. E dentro desses vários ensinamentos que Jesus nos trouxe, um dos mais conhecidos e um dos mais completos são as bem-aventuranças. Que aí Jesus vai, né, a cada bem-aventurança, traçar características que a gente deve buscar para a nossa salvação. Né? Então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. Então, são todas bem-aventuranças, são todas características ou identidades que a gente tem que buscar para a nossa salvação. E a gente vê que nesse trabalho do Evangelho de Jesus, não só a questão das bem-aventuranças, que eu acho que ali é um repositório, né, de consolo que nós temos, principalmente quando a gente passa por dificuldades, quando Jesus fala para nós, né, bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados, e traz para a gente aquela certeza de que nós não estamos desamparados em momento algum, né? Então, que por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja os problemas que nós enfrentamos, há um auxílio espiritual que a gente recebe o tempo todo. Paulinho, você gostaria de fazer alguma complementação a respeito dessa parte do Evangelho? As bem-aventuranças diria Joana de Anjos, um cantochão de incomparável beleza, né? Ou seja, é de fato um poema que veio realmente mudar o rumo da humanidade. Conforme já dizia Gandhi, e que não era cristão, se retirasse todos os livros sagrados da humanidade e mantivesse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria
não teria dificuldade de seguir a trilha do êxito, né, da moral. E lembrando que o Sermão da Montanha não é somente as bem-aventuranças, começa capítulo 5 de Mateus, vai até o começo do capítulo 8º, então ali tem todo realmente um manancial de informações. Mas nas bem-aventuranças, né, que está dentro do Sermão da Montanha, eu destacaria dois momentos em que Jesus fala dos pacíficos e dos pacificadores. Ele fala: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E é muito interessante observarmos que, se nós formos pacíficos, nós teremos um mundo melhor. Que terra é essa que Jesus promete que nós herdaremos, senão o nosso próprio meio em que nós vivemos? Ou seja, se nós formos pacíficos, nós teremos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais harmonioso, estaremos respeitando as pessoas, as individualidades, os conflitos, né? E é curioso que depois é que ele fala dos pacificadores. Então, primeiro nós precisamos ser pacíficos para depois sermos pacificadores. E aí ele já diz: bem-aventurados os pacificadores, que é diferente de pacíficos, né? Serão chamados filhos de Deus, ou seja, na verdade estarão na condição de espíritos mais elevados, porque nós ainda não conseguimos nem ser pacíficos, quem dirá pacificadores. Nós não conseguimos nem nos pacificar, quem dirá pacificar os outros. É né? E muitos, poucos, conseguem ser os pacificadores que Jesus propõe, né? Que são aqueles espíritos mais elevados. E aí a gente destaca que isso é muito importante para que a gente possa reflexionar a respeito dessas trajetórias de Jesus aí. E hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre a importância da vida de Jesus em nossas vidas. E para a gente agora adentrar em outras questões, eu gostaria que a gente começasse a falar sobre a questão das curas, Fred. Jesus fez, né, várias curas, ou seja, auxiliou muitas pessoas que se encontravam doentes, mas também não curou todos, né? A gente tem que deixar isso claro também, que nem todos foram curados, e mais, muitos dos que foram curados posteriormente voltaram a adoecer, ou seja, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão da cura do corpo, que muitas vezes nós estamos muito preocupados em curar o corpo, mas será que a cura do corpo é a verdadeira, a real cura que Jesus mesmo nos propõe? Não, né? E a gente vai avaliar, né, pelas passagens, né, dos evangelhos, que praticamente Jesus não curou ninguém. E aí, né, calma, no sentido de toda vez que ele curava, ele dava apenas o último incentivo. E ele nunca falava que curou. Ele nunca falou: eu te curei. Não, falava: você se curou. A sua fé te curou. A sua fé te curou. Então, é tudo o que ele queria falar com isso, né? Que a pessoa, a modificação da pessoa, o entendimento da pessoa internamente que a curava. Lógico que ali, muitas vezes retratado por doenças físicas, Jesus magnetizava e provocava essa cura física na pessoa. Mas a origem, né, das muitas mazelas físicas que nós temos é uma origem espiritual e moral, de alguma vício ou de alguma coisa que nós trazemos, e que isso vai remoendo nós moralmente e facilita que essa doença se torne exterior, né? Então é uma doença interior que se torna exterior. Então por isso que Jesus falava que a sua fé te curou, porque isso é interno. Então a pessoa internamente já havia se curado pela busca, pela fé que tinha em Jesus, né? Pelo reconhecimento, por esse reconhecimento dele ser o modelo, dele ser o guia, e de uma mudança de vida, né? De se propor a mudar moralmente a sua vida, que facilitava essa cura. Então nisso a gente entra na parte que você falou de algumas pessoas que ele não curou e de outras que voltaram a ter, né? Ele não curava aqueles que não tinham essa mudança interior, porque não tinha como curar externamente, porque internamente as pessoas ainda não tinham se salvado, vamos colocar assim. E as que voltavam era justamente por isso, né? E aí é o caso dos leprosos, né? Que apenas um se curou realmente. Que acho que não tinha que voltar a dar o seu testemunho, né? E alguns se perderam na vida, não retornaram, né?
E isso quer dizer que ele se perdeu, que ele voltou à vida anterior. Então ele tinha uma vida de erros, ele se propôs a mudar, foi curado e se perdeu novamente depois da cura. Então ele voltou a ter a doença. E isso a gente faz muitas vezes, né? A gente está em vícios, a gente se propõe a mudar, começa a mudar e vê algumas melhoras, só que a gente, em vez de aproveitar essas melhoras, né, na nossa vida, no nosso ambiente, e continuar melhorando, não. Agora eu tô bom, e cai no vício de novo. E aí vamos colocar a ressaca, né? A gente bebe, aí vem a ressaca, não, vou melhorar, aí melhora, né? Se propõe, não vou beber nunca mais. Aí se passa a ressaca, melhora, agora eu tô bom. E volta a beber de novo, né? Então, é isso, que a gente se propõe a mudar e mude realmente. Aproveite que o ambiente melhora ao nosso redor e continue mudando. Não volte a cair novamente. Paulinho, gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Então, eu destacaria, dentre esses personagens que Jesus curou, Verônica, né, que é conhecida como a mulher hemorroíça, que quando ela toca as vestes de Jesus, ele fala que ele sentiu que dele saiu virtude, ou seja, ele sentiu que saiu o magnetismo do perispírito dele. E aí, Verônica, então, a partir daquele momento em que ela encontra Jesus, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa, né, o mesmo indivíduo. Porque houve ali nela o interesse, conforme o Fred já destacou, o interesse da transformação interior. Porque a cura física, ela na verdade não existe. Porque a enfermidade, a cura seria o contrário da enfermidade, não é isso? Então, se você está enfermo fisicamente, você cura fisicamente, mas dali a pouco o corpo volta a enfermar novamente, porque isso está no fenômeno da natureza. O corpo vai ter enfermidades e vai perecer, isso é natural. No entanto, quando isso acontecer, se a pessoa estiver bem espiritualmente, aí é que vale a cura. Então, às vezes, a cura física ela serve como mecanismo para a transformação moral, da mesma forma que a doença. Então, a doença serve para repensar muitos desajustes, muitos desequilíbrios que a gente comete, né? Então, a verdadeira cura é a cura espiritual. Com certeza. E aí a gente passa para uma outra etapa, além da questão da cura, quando Jesus também nos ensina, porque a gente tem a questão também das parábolas. Jesus ensinava através de parábolas, ou seja, ele contava histórias, né? E através dessas histórias nós podemos tirar ensinamentos até os dias de hoje. Você poderia falar um pouquinho mais sobre por que Jesus ensinava pelas parábolas? Porque ele é, melhor dizendo, um excelente orador e pedagogo, né? Então ele, com a sua pedagogia, com a sua facilidade de ensinar, ele usava um método muito eficaz, que era fazer uma comparação, uma analogia entre a realidade e a fantasia. Parábola vem do latim paraboler, que quer dizer fazer um paralelo entre a realidade e a fantasia. Então ele fazia isso, ele ensinava dando exemplos de coisas, de histórias inventadas, mas que estava querendo ensinar a realidade. E em muitos momentos, né, ele ensinava por parábolas. Quantas a gente poderia citar aqui se a gente tivesse tempo para falar das parábolas de Jesus, destacar algumas, né? Então eu acho que Jesus ele tinha essa facilidade de usar a oratória, a sua capacidade. Você vê, subir num montinho e pregar para 5.000 pessoas, sem nenhum recurso didático. Hoje nós temos aí microfone, data show, não sei o quê, e a gente não consegue fazer como ele fazia, né? Então ele tinha essa facilidade, dominava, né, o assunto, tinha ascendência moral daquilo que estava falando, então ele pregava com muita facilidade. E quando ele usava as parábolas, as pessoas... Agora é curioso, Melissa, que a gente se detém à letra e esquece da essência, né? Então a gente às vezes tem tanta parábola, a gente fala, bonita essa parábola, né? Mas aí a gente não vai na profundidade de entendimento daquela mensagem de Jesus, né? E por falar nessa questão de entendimento, Fred, muitas vezes as parábolas foram e ainda são mal compreendidas. Eu acho que isso tem a ver com a nossa evolução, a nossa maturidade espiritual. Então, ou seja, às vezes a forma que você interpreta uma parábola pode ser diferente da forma que eu interpreto. Mas não quer dizer que está necessariamente errado, mas quer dizer que talvez nós estejamos em momentos diferentes e que aí cada parábola, cada ensinamento do Cristo vai bater em nosso coração, talvez de uma forma diferente. E aí está também uma das grandiosidades da mensagem que o Cristo nos traz, né? De nos atingir de forma diferente de acordo com as nossas necessidades. Aí está a perfeição de Jesus, né? Porque ele só
Ele não só ensinou, mas ele deixou o ensinamento dele acessível, aí já tem 2000 anos. Então, ele ensinava por parábolas, né? Essas historietazinhas que a gente encontra no Evangelho, e embora o próprio Evangelho como um todo, para nós hoje, é uma parábola, né? São várias parábolas, porque o ensinamento de Jesus, essas pequenas historietas da vida de Jesus mesmo, nos traz grandes ensinamentos que a gente vai aprofundando, né? Toda passagem não é só apenas uma passagem, não é só porque ele... que a gente vai falar, né, de Marta e Maria. Ele não foi só visitar Marta e Maria. Ali dentro há um grande ensinamento. Sim. Então, todas essas passagens são ensinamentos. E essas parábolas, ele deixou tanto para auxiliar aquele povo que era mais humilde, né, e que tinha talvez uma capacidade de entendimento um pouco com mais dificuldade, se ele fosse explicar de uma linguagem mais científica, vamos colocar assim, ninguém ia entender, ele usou a parábola, que aí todo mundo entendia, né? E essa parábola permanece, né, por séculos, porque cada um vai entender. E aí vamos às dificuldades. Então, pode ter duas dificuldades, né, que a gente encontra. A primeira é justamente por ele passar através do dia a dia. Hoje o nosso dia a dia é muito diferente. Então, algumas palavras, algumas ações se perderam no tempo e a gente tem que buscar historicamente o que significava cada coisa. E aí o camelo, né, na agulha, por exemplo, que a gente tem que buscar o que era realmente na época isso, para a gente trazer o entendimento para hoje. E também do entendimento. Cada um tem o seu entendimento e o seu grau, né, de maturidade, ser espiritual, moral. Tem cada religião com seus aspectos, mas o importante não é necessariamente o que a gente tira, cada um vai tirar para si o que é importante. Mas o fundo, né? O fundo tem que ser igual, que é o quê? E que não vai ser, em nenhuma parábola a gente pode contradizer a isso, que é a bondade de Jesus e de Deus, né? Toda a sua perfeição, toda a sua caridade, todo o seu amor. Se estiver alinhado a isso, não há nenhum erro de interpretação. Agora, se estiver contra isso, aí é bom reavaliarmos. Eu lembrei de uma historinha que fala sobre a questão da parábola, né? É uma parábola rabínica que fala sobre as parábolas. E essa parábola fala o seguinte, que um dia a verdade resolveu visitar a Terra. Só que ela veio em essência, ela veio nua, né? E aí ela passava pelas ruas do mundo, ninguém se dignava a olhá-la, ninguém se dignava a conversar com ela, ouvir seus ensinamentos, ninguém queria ouvir a verdade. E aí um dia ela se encontra com a parábola, que ao contrário da verdade, que vem nua ao mundo, a parábola tinha vestidos maravilhosos. E aí a parábola vê a verdade tão triste ali e fala, mas verdade, por que você está tão triste? E aí a verdade fala com a parábola, ninguém me escuta, eu vim trazer tantos ensinamentos, mas ninguém quer me ouvir. E a parábola olha para a verdade e fala, mas claro, né, verdade, venha cá, que eu vou te emprestar um dos meus vestidos, o mais belo que eu tiver. E aí a verdade se veste de parábola, e aí todos passam a ouvi-la, passam a buscar entender o que ela dizia, passam a enxergar seus ensinamentos. E a moral dessa parábola rabínica que é, a parábola, ela traz em si tanta verdade que nenhum compêndio de filosofia, de ciência poderia trazer mais ensinamentos, ainda que fossem 1000 páginas, do que uma pequena parábola às vezes traz em poucas linhas, em poucas palavras, né? E eu acho essa parábola rabínica muito bacana para falar sobre o uso das muito parábolas para trazer os ensinamentos, né? Para nos trazer a verdade de cunho espiritual. Paulinho, vamos então agora para Marta e Maria, que a gente queria falar sobre esse encontro do Cristo com Marta e Maria. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? Na verdade, Melissa, Jesus teve muitos encontros, né? Sim. E nós destacamos aqui que o primeiro encontro de Jesus foi com a sua mãe, quando ele nasce, depois, obviamente, com o seu pai, José, e tantos outros encontros Jesus teve, né, na sua jornada, nesse período em que ele esteve encarnado, o seu apostolado, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Zaqueu, ou seja, poderíamos citar tantos aqui, mas Marta e Maria é o que nós gostaríamos de destacar aqui. Então, o Fred faria para a gente a leitura, e aí depois a gente faz um pequeno comentário. Ok.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Paulinho, o que a gente pode entender desse encontro do Cristo? O Fred disse logo antes aqui que poderia ser somente um encontro, né? Mas Jesus não perdia a oportunidade de nos encontros nos ensinar. Então, isso aconteceu de fato, não foi um... Não é uma parábola. Não é uma parábola, né? É a verdade nua, né? Mas que a gente precisa de pegar a essência para que a gente possa entender. Então isso está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42. E na verdade isso foi um encontro terapêutico entre Marta e Maria com Jesus? Sim, mas entre Jesus e a humanidade, porque se nós nos observarmos, nós vamos ver que o nosso perfil se identifica com essas duas personagens. Né? Então, isso é entre, vamos imaginar Maria como aproveitando aquele momento para a realidade existencial, a sua realidade existencial. E Marta, a fuga dessa realidade. Né? Vejamos que, primeiro, ela é destacado aí, que ela estava distraída. E aí, alguma semelhança com a nossa realidade hoje, nós estamos distraídos. Né? Já viu aquela expressão, tomou distraído? Ou seja, toda vez que a gente está distraído, a gente toma. Né? Então, nós andamos muito distraídos. Né? E quanta coisa mesmo que a gente poderia citar aqui que nos distrai, que está nos distraindo dessa realidade espiritual. Rede social. O Fred está apontando aqui o celular, né, as redes sociais, os vícios que o Fred também já citou, né, os pensamentos negativos, a onda de negativismo que permeia solta na sociedade, e o coração humano tem absorvido isso. Então tem crime ali, a gente logo se destaca o crime. Eu estava outro dia assistindo um telejornal, com 10 minutos, eu estava na casa de uma pessoa, porque se eu tivesse na minha casa eu não estaria assistindo. E eu estava na casa de uma pessoa, eu falei, não vou pedir ela para mudar o canal. Foram 10 minutos de criminalidade em São Paulo. Existe isso? É uma realidade? Mas é só isso que está acontecendo em São Paulo, numa cidade de 8 milhões de habitantes? Então veja que nós andamos distraídos com essas coisas. Nós preferimos ser distraídos com os acontecimentos infelizes do mundo a perceber que existe uma realidade existencial, uma realidade espiritual, que é a questão de Maria. Olha só, é muito curioso observarmos que se Jesus entra na casa, porque o início fala que eles estavam a caminho, eles, e não só Jesus. Então Jesus, ele tinha a característica de ir na casa das pessoas para ensinar, mas ele ia serrar a boia também, né? Filar a boia. E ele levava mais 12 junto com ele. Ele dava um prejuízo enorme, né? Então a pessoa que o recebesse, por isso é que Marta ficou meio aflita, né? Peraí, tem 12 para comer e eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que resolver. E aí, na hora que acontece isso, Jesus juntamente com os 12 que ali estavam, Marta teve essa preocupação, mas Maria, ela ali promoveu uma afronta. Porque, primeiro, Melissa, é importante destacar que as mulheres eram serviçais dos homens. Marido, sabe o que significa a palavra marido? Literalmente, dono. Nossa. Marido é igual a dono. Então, o homem era dono da mulher. E a mulher ela tinha o objetivo de servir. Não tinha outro objetivo. Ela não poderia participar da mesma forma que o homem participava. Então, Marta e Maria tinham que estar fazendo o quê? Servindo aqueles que estavam ali. Era a cultura, como tem isso muito nos dias de hoje. Só que aí, Maria, ela resolve sair fora da curva, né? Quebrar a regra. Então, ela deixa de fazer aquilo que ela tinha que fazer culturalmente e vai se assentar. Aquilo é mais uma afronta, porque nenhuma mulher poderia se sentar aos pés de Jesus para ouvir
A não ser com... Ou seja, ela tinha o consentimento de quem? De Jesus, porque Jesus era feminista por natureza. Mas os outros, principalmente Pedro, falaram: que é isso? Que absurdo, o que essa mulher está achando que ela é? E muitos tinham esse pensamento, a gente sabe que culturalmente era assim. Mas Maria, tanto que Jesus destaca lá no final, o que ele fala? Que Maria escolheu a melhor parte, ou seja, ela fez a escolha certa, embora isso iria contrariar muita gente. E é uma pergunta para nós: será que nós enfrentamos os desafios, enfrentamos as críticas, enfrentamos os entraves para fazer a coisa correta? Quantas vezes fazer a coisa correta nós não fazemos porque a gente diz assim: o que os outros vão pensar se eu fizer desse jeito? Né? Se eu fizer diferente de que todo mundo faz, o que vão pensar de mim? E Maria, naquele momento, ela não pensou nisso. Ela falou: não, eu vou fazer o que é correto fazer, eu vou escolher a melhor parte, embora isso haja uma consequência. E aí Marta não escolhe essa consequência porque ela estava distraída, conforme está lá escrito. E depois tem um momento em que Jesus a chama pelo nome 2 vezes. Já viu quando a mãe fala para o filho assim: Melissa, Melissa, falou 2 vezes, pode correr, pode lá vem pito. Né? Ou fala pelo segundo nome, né? A mãe, quando utiliza o segundo nome, é porque vem Paulo César. Se falar só Paulo, mas chamou pelo segundo nome, é porque tem alguma coisa por aí. E Jesus, naquele momento, ele chama a atenção de Marta, né? Marta, Marta, né? Estás aflita e fadigada. E nós estamos cheios de fadiga neste momento. Então, nós hoje estamos identificando o nosso perfil psicológico com a identidade de Marta, porque nós estamos distraídos com muitas coisas, nós estamos cheios de fadiga, e aí entra os aspectos do medo, da ansiedade, da solidão, do egoísmo, da depressão, da melancolia e aí, consequentemente, às vezes, do suicídio, exatamente porque há essa fadiga, porque nós não escolhemos a melhor parte. Não que signifique que Jesus vai dizer assim: largue tudo, não faça as coisas materiais que elas não são importantes na sua vida. Não, elas são importantes na nossa vida. A questão é qual é o grau que nós damos de importância a isso, qual a intensidade que nós fazemos isso na nossa vida. Né? E aí eu queria que o Fred também complementasse, porque tem tanta... a percepção disso é tão interessante para a nossa realidade. Eu só queria colocar, o Paulo falou muita coisa, mas como é que então, se não deixasse para fazer, ela parasse também para ouvir, quem quer servir? Mas aí o que Jesus veio destacar aqui, cada coisa a seu tempo. Né? Então, ela ia lá aproveitar o ensinamento de Jesus e depois as duas juntas, e quem sabe mais pessoas que estavam acompanhando Jesus, iriam auxiliar e servir o que teria que servir. E é isso que nós temos que trazer. Né? Então, as coisas materiais e as coisas espirituais. Né? A gente tem que cuidar das coisas materiais, sim, porque senão a gente não vai viver. Né? E aí a gente vai justamente indo contra uma das leis de Deus, né, que é a nossa preservação. Então, mas cada coisa a seu tempo. Então, dedicamos um tempo à coisa material que é necessária e muitas vezes já é delimitada, né? A gente tem que trabalhar de tanto a tanto. Então, a hora material, então, que dediquemos sim, e de forma, né, competente, com dedicação ao tempo material, mas que também tenhamos um tempo espiritual e que nos dedicamos a ele também, para que a gente possa aproveitar, porque a vida espiritual é que é a nossa verdadeira vida, né? A gente aqui materialmente, a gente só está de passagem. É verdade. Paulinho? Só fazer um destaque aqui de um ponto muito importante, quando Marta e Maria pode representar o nosso comportamento quando nós temos oportunidade de ir ao encontro do auxílio a alguém. Quando nós vamos assistir uma pessoa, nós achamos que muitas vezes achamos que essa assistência ela é material. E às vezes ela é material, ela é necessária, conforme o Fred já colocou. Mas o que Jesus quer destacar é a essência, a melhor parte. Então, quantas vezes a gente quer dar para a pessoa comida, principalmente nessa época de Natal, comida, às vezes dinheiro, às vezes assistência material, quando na verdade a outra parte, a melhor parte, é a parte de Maria, que é a essência. Né? Então, que a gente também possa reflexionar que nem só de pão vive o homem, né? Que há uma necessidade
de, muitas vezes, se fazer um amparo do ponto de vista espiritual. Às vezes a pessoa, a gente sempre interpreta, Melissa, carência como miséria material. Né? E às vezes a carência ela é uma miséria moral. Às vezes a pessoa tem tudo do ponto de vista material, mas ela precisa de ajuda em outro ponto de vista. Né? E aí entra o aspecto de Maria nesse contexto. Com certeza. Bom, muitas reflexões para a gente, né? Já estamos extrapolando um pouquinho o nosso tempo. Agradecemos o Paulo, o Fred, pela participação no nosso programa de hoje, Seara Espírita. Agradecemos a participação dos ouvintes também, que estiveram com a gente aí sintonizados. O nosso abraço carinhoso a todos vocês. E a equipe aqui, Seara Espírita, deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Muita paz, saúde. E o Fred gostaria de fazer uma mensagem final aqui para a gente também. Não, que o Paulo passou uma tarefinha aqui, né? Que a verdadeira missão de Jesus, né? O final é a felicidade, né? A felicidade de todos nós, né? Porque aí a gente recorda do Livro dos Espíritos, né? Onde, né, se a gente pode ser feliz, eles falam que não integralmente que isso é só os puros, mas que a gente pode ter uma felicidade relativa aqui se a gente bem compreender a mensagem de Jesus. E bem compreendendo, a gente vai, né, aos poucos se tornando puro e vai ter a felicidade suprema. Então, Jesus, né, tudo que encerra Jesus é a felicidade. Que Jesus nos abençoe, né, um Feliz Natal para todos vocês, muita paz, muita saúde, muito amor. E dia 28 de dezembro nós nos encontramos de novo, né, para o nosso último Seara Espírita de 2019. Que Jesus nos abençoe, muitas felicidades e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.